ser fiel, quero ser fiel. Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma, é como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países deste? Eu quisera ir ao campo missionário, eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Quantos sentem a chama do Espírito Santo de Deus arder em coração? Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Falar da razão, irmãos, a alegria de estarmos aqui nesta manhã missionária, onde já sentimos a presença gloriosa do nosso eterno Deus. Louvo ao Senhor também por esta oportunidade ao qual Deus nos concede, através do pastor da igreja, pastor Ailton José Alves, ter nos concedido de estarmos aqui nesta manhã. Também ao pastor Samuel Guerra, nosso amigo, desde quando ele estava ali em Garanhuns, nós tivemos o prazer de estar com ele em alguns momentos. Também os demais obreiros da casa do Senhor, nosso irmão Alcides, que eu conheço desde a minha juventude, Também irmão Neemias, presbítero, irmão Cléo Berdan, de Passira, onde nós já estivemos algumas vezes. Louvo a Deus também pela vida destes jovens aqui em Limoeiro, como também os demais que estão presentes aqui, das demais filiais, que Deus possa continuar vos abençoando. Irmãos, eu gostaria de, nesta manhã, trazer uma reflexão da palavra de Deus, já que se trata de uma manhã missionária, de um texto que está em João, capítulo de número 4. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4. A partir do versículo de número 31. João, capítulo de número 4, versículo de número 31. Gostaria de meditar com os irmãos em alguns versículos da palavra de Deus, que mostram para nós a grande responsabilidade que a igreja tem de pregar o Evangelho de Cristo Jesus, de levarmos a palavra que transforma, a palavra que dá vida aos mais diversos lugares deste mundo, pois é uma ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz o texto da palavra de Deus, capítulo 4, no versículo de número 31. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado que diz: um é o que semeia e outro o que ceifa. Quantos podem dizer amém? Irmãos,
é muito importante esse trabalho, esta manhã missionária. Geralmente são missionários, não é? Que trazem a palavra de Deus, missionários transculturais. Mas quando se trata de missões ou missão, ela não foi dada somente àqueles que fazem missão transculturais, aqueles que levam a palavra de Deus a outros países. A missão é uma ordem de Jesus dada à igreja. Ela é a vida da igreja. Missão é a vida da igreja. Nós fomos chamados para fazermos missões. O pastor nesta manhã falou sobre pregarmos o evangelho ao nosso vizinho, aquele que está mais próximo de nós. Isso também é missão. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade de pregar o evangelho de Cristo Jesus a pessoas que estão próximas de nós. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: Timóteo, prega esta palavra a tempo e fora de tempo. Quando ele diz isso, ele está dizendo: aproveita as oportunidades. E ele também diz: aproveitem este tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são de lutas, os dias são de trevas. E a igreja do Senhor, nós temos esta grande missão de pregarmos o evangelho de Cristo Jesus. Pois a ordem de Jesus, a ordem imperativa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele, antes de ser assunto aos céus, ele chama os seus discípulos e diz: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Esse evangelho deve ser pregado em todos os momentos. Esta é a missão da igreja. E se a igreja tem uma missão, todos nós somos missionários. Amém? Todos nós temos esta missão de levarmos a palavra de Deus. E nós temos aqui, irmãos, nesse texto, nós ouvimos um relato muito importante nesta manhã, falando sobre a Nigéria. E é verdade, todos os países, principalmente os países da janela 1040, eles sofrem com a expansão do islamismo nesses países. Mas não somente os países da janela 1040, mas hoje os países da Europa, eles estão sofrendo muito com o esfriamento do amor. Muitos estão se voltando ao ateísmo, ao materialismo. Na Inglaterra, que foi o berço de grandes avivamentos, de evangelismo, de pregação da palavra de Deus, hoje há um crescente índice de ateísmo, de materialismo, de pessoas que abandonaram a fé. Há igrejas naquele lugar que estão sendo fechadas e transformadas em museus, ou mesmo transformadas em bares, restaurantes e outras coisas mais. E quando nós olhamos para o Oriente Médio, nós vimos que o islamismo tem impedido que o evangelho de Cristo Jesus seja pregado. Mas quando olhamos também para os países da África, percebemos também que o islamismo tem invadido muitos daqueles países. Aqueles países que outrora eram países que seguiam diversas religiões animistas, hoje eles estão seguindo o islamismo. E a igreja do Senhor, ela tem, nós que fazemos parte da igreja do Senhor, devemos atentar para esta grande responsabilidade que Deus ele nos concedeu e desejarmos pregar o evangelho nestas nações. Nós ouvimos aí que hoje a Nigéria tem um grande número de evangélicos ou de cristãos, cerca de 60 milhões de cristãos, mas no entanto, muitos desses cristãos são cristãos nominais, mas há também ali um número, não grande, mas um número de salvos em Cristo Jesus que tem dado a sua vida por amor ao evangelho, como nós ouvimos no relato nesta manhã, onde igrejas ali estão sendo queimadas com os crentes dentro, mas após serem queimadas, se constrói igrejas maiores. Isso mostra que o poder do evangelho, ele continua, aleluia, transformando vidas. O Espírito Santo de Deus continua se utilizando de servos, de pessoas que estão sendo impulsionadas para pregar o evangelho, mesmo em meio às perseguições. E a igreja do Senhor, ela cresceu desta maneira. Quando nós olhamos para o livro dos Atos dos Apóstolos, e nós lemos os Atos dos Apóstolos, nós encontramos ali como a igreja cresceu. Nós sabemos, irmãos, que muitas vezes se criam métodos de evangelização,
métodos de evangelismo, mas Jesus ele não criou um método. Jesus não precisa de métodos. Ele não precisa que se crie um método para evangelizar. Ele precisa de pessoas. Ele precisa de salvos que verdadeiramente sintam dentro do seu coração a chama do Evangelho, que sintam-se impulsionados pelo Espírito Santo. Você tem sentido isso no seu coração? Deus não criou métodos. O que Jesus disse foi: ide por todo mundo e pregai o meu Evangelho. A igreja precisa sair, nós precisamos sair. Nós precisamos levar esta palavra, porque somente a igreja do Senhor Jesus tem a palavra que transforma, tem a palavra que dá vida. Somente nós, a igreja do Senhor Jesus, temos a solução, irmãos, para este país, para as pessoas que estão em trevas, que estão nas drogas, que estão sem Deus, que estão morrendo sem Deus, sem paz e sem salvação. É você, sou eu, somos nós que temos esta grande responsabilidade. Paulo certa vez disse: é-me imposta a obrigação de pregar a palavra de Deus. Nós somos impulsionados, nós somos compungidos pelo Espírito Santo de Deus para pregarmos o Evangelho. Se ao final desta manhã você sair daqui e não sair no seu coração com o desejo de falar de Jesus para o seu amigo, para o seu parente, para o seu vizinho, para alguém lá na faculdade, lá na escola, essa manhã missionária foi em vão. Mas se nesta manhã você colocar o propósito no seu coração e dizer: Senhor, eu quero sair daqui nesta manhã com a chama, com o desejo de pregar o Evangelho no meu coração. Eu quero sair nesta manhã impulsionado pelo Teu Espírito Santo, com ousadia, com coragem. Com certeza o Espírito Santo de Deus vai te dar esta ousadia, Ele vai te encher do seu Espírito. Quantos creem que Ele pode fazer isso nessa manhã? No texto em que nós lemos, irmãos, Jesus ele está com seus discípulos em Samaria. Ele havia, diz o texto no capítulo 4, que Jesus, no capítulo de número 3, aliás, e o versículo de número 16 de João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha. Jesus diz isso a um homem chamado de Nicodemos. E no capítulo de número 4, nós vamos encontrar que Jesus, ele está com seus discípulos, pregando o Evangelho ali em toda a Judéia, na Galileia. E diz no versículo 4 que era-lhe necessário passar por Samaria. Veja como é alguém impulsionado ou dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Diz o texto bíblico que Jesus, ele tem o desejo de passar por Samaria, porque era necessário passar por Samaria. Conforme o texto bíblico, nós sabemos que os judeus, eles faziam uma grande volta para irem da Galileia para a Judéia. Eles não passavam por Samaria. Mas diz a palavra de Deus que era necessário Jesus passar por Samaria. E Jesus passa por Samaria, e nós conhecemos a história de que Jesus encontra-se com a mulher samaritana, prega o Evangelho para a mulher samaritana. Aquela mulher crê em Jesus, ela entende Jesus ali como profeta, mas imediatamente, a partir do momento em que Jesus conversa com ela, ela vai entender que Jesus não era apenas um profeta, mas Jesus era verdadeiramente o Messias. E ela vai até a cidade de Samaria e diz aos moradores de Samaria: olha, eu encontrei um homem que contou toda a minha vida, não é porventura ele o Messias? E a partir daí Jesus está naquela cidade. Jesus está agora, os discípulos chegam com um alimento, eles teriam ido à cidade, comprar alimento, enquanto Jesus estava conversando com a mulher samaritana, e os discípulos voltam, e estão agora com Jesus. E agora eles estão preocupados, porque Jesus não havia ainda se alimentado, e é o que nós vamos encontrar no capítulo de número 4, e o versículo de número 31, quando eles dizem: mestre, come, porque Jesus ainda não havia se alimentado.
Já estava tarde, já era tarde, e Jesus ainda não havia se alimentado. Eles estão preocupados com Jesus, uma preocupação natural. Eles estavam preocupados com o seu mestre. Jesus havia andado bastante. Jesus estava ali, naquela cidade, e era necessário se alimentar. E a preocupação dos seus discípulos era uma preocupação natural. Era natural que eles se preocupassem com Jesus. Mas a resposta de Jesus aos seus discípulos é o que eu gostaria nesta manhã de refletir com os irmãos e meditar com os irmãos. A resposta de Jesus para os seus discípulos, quando ele diz assim: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Jesus demonstra aqui nesta expressão que o mais importante do que o alimento material, era se alimentar da palavra de Deus. E ele diz que é pregar o evangelho de Cristo Jesus. Ele diz: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Eu imagino ali naquele momento os discípulos olhando para os outros e: que tipo de comida é essa? Será que é um prato típico aqui de Samaria? Será que é um tipo de comida que nós não conhecemos? Porque nós estamos em uma cidade que nós não temos contato com eles. Então deve ser uma comida típica daqui. Mas Jesus diz: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Essa expressão de Jesus, ela demonstra para nós urgência. Que pregar o evangelho de Cristo é uma questão de urgência. Nós vemos o que está acontecendo nos países como a Nigéria, nos países da África, nos países da Europa, mas o que está acontecendo no nosso país? Nós temos hoje mais de 50 milhões de evangélicos, mas são evangélicos, muitos deles, a maioria deles, evangélicos nominais. E nós precisamos pregar o evangelho de Cristo Jesus para eles também. Não somente para aqueles que estão nas drogas, não somente para aqueles que estão na idolatria, mas para muitos que estão vivendo um falso evangelho. Mas a igreja do Senhor, eu e você, nós que fazemos parte da verdadeira igreja, temos o verdadeiro evangelho que transforma, o verdadeiro evangelho que dá vida, o evangelho que restaura, o evangelho que muda completamente o homem. Nós temos este evangelho. É por isso que é necessário urgência na pregação deste evangelho. Mas Jesus continua pregando, falando com seus discípulos, e diz o texto da palavra de Deus que os discípulos, eles dizem uns aos outros: ele trouxe alguma comida. E por que ele não nos impediu de comprarmos comida em Samaria? Ele trouxe alguma comida. Mas diz Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus mostra nessa expressão, em suas palavras, que aqui está a prioridade da igreja. Repita após mim: a minha prioridade não são os bens materiais, não são coisas materiais, não é um bom emprego, não é uma boa casa, não é um bom casamento. Tudo isso é bom, mas a minha prioridade é pregar o evangelho de Cristo Jesus. É pregar o evangelho de Cristo Jesus. Nós temos a palavra que transforma, nós temos a palavra que dá vida, nós temos a palavra que restaura, nós temos a palavra, aleluia, que transforma a vida do homem, mas viu o pecador e o transforma no pregador do evangelho. Ontem eu estava conversando com um jovem que vivia ali nas drogas em Guadalajara, vendendo drogas, ele encontrando a sua vida, e hoje ele é um servo do Senhor Jesus, é um preletor de culto jovem, e ele dizendo: irmão Levi, se eu soubesse que viver em Cristo Jesus era isso que eu estou sentindo, eu não faria o que eu fiz há muito tempo atrás. Muitos dos meus amigos morreram, eu contemplei meus amigos, muitos deles sendo assassinados, mas hoje eu sei o que é o evangelho, eu sei o que é verdadeiramente sentir a presença do Espírito Santo de Deus. E eu dizia a ele: meu filho, continue pregando o evangelho, porque Deus te chamou para isso. Prioridade é pregar o evangelho de Cristo Jesus. Eu lembro que em um momento na faculdade, quando eu estava na faculdade, e
dificilmente eu pregava evangelho para meus amigos. Eu estava ali, havia momentos e oportunidades de falar de Jesus para eles, mas eu não falava de Jesus para eles. E eu tinha oportunidades, mas eu não falava de Jesus para eles. E um dia Jesus concedeu que acontecesse algo na minha vida. Tivemos ali as 2 últimas aulas, o professor não veio, e eu tinha um trabalho para fazer, e disse, eu vou aproveitar a oportunidade de fazer esse trabalho. E fui para a área de informática da faculdade. Chegar ali, todos os computadores estavam com alguém, e não tinha nenhum disponível. Eu saí e fui para uma lan house, e ao chegar na lan house, eu me sentei, coloquei o pendrive na CPU e comecei a fazer o meu trabalho. E de repente a minha esposa, na época noiva, liga para mim, e eu começo a falar com ela, pego o celular, coloco em cima daquela mesa e começo a fazer o trabalho. De repente eu ouço as cadeiras sendo puxadas, e eu pensei que era o pessoal saindo, não dei muita atenção ao pessoal que estava saindo e continuei fazendo o trabalho. Mas de repente alguém encosta uma arma na minha cabeça, e era um assalto, 4 homens fortemente armados, e eles dizem, deitem-se no chão. E naquele momento o que eu tive que fazer foi somente obedecer a ordem que ele estava dando, e me deito ao chão. E ao me deitar no chão, todos também deitados ao chão, e eles começam a catar tudo de todo mundo. E eu lembro de ouvir pessoas, mulheres que estavam ali dizendo, não leve a minha bolsa, não leve a minha aliança, não leve, pelo amor de Deus, não leve. E elas implorando, e eles levando tudo, e de repente passe a carteira, e eu peguei a minha carteira, abri a minha carteira, peguei a minha carteira, entreguei a ele, e naquele momento, eu sem olhar para ele, eu disse, meu amigo, leve todo o dinheiro que está aí. Realmente eu tinha um determinado valor dentro da carteira que era da minha mãe, que ela me deu para depositar, e eu não tive tempo naquele dia de depositar aquele dinheiro, era uma quantia considerável. E naquele momento eu disse, meu amigo, leve todo o dinheiro que estiver dentro da carteira, mas deixe os meus documentos, que eles estão dentro também. E naquele momento ele foi embora, mas rapidamente ele volta e joga a carteira bem na minha frente, eu deitado. Eu disse, graças a Deus, ele deixou a minha carteira. E daqui a pouco, mais uma vez, ele volta, bate aqui, bate no meu ombro e me entrega umas fotos 3x4 que estavam também dentro da carteira. Eu peguei as fotos 3x4 e coloquei ali, e disse, graças a Deus, nem a foto 3x4 ele levou. E ali rapidamente eles levam tudo, bolsa, carteira de todo mundo, mas eu disse, graças a Deus, os meus documentos ficaram. Quando eu me levanto e abro a carteira, todo o meu dinheiro estava dentro da carteira. E alguém disse assim, que sorte! Eu disse, não, meu amigo, não foi sorte, é porque eu tenho um Deus que cuida de mim. E eu entendi naquele momento que aquilo não foi algo natural, não foi algo que aquele homem sentiu apenas por eu pedir a minha carteira, mas foi o próprio Deus. Deus disse, eu vou fazer algo para que ele possa contar que eu sou o Deus que faço milagres, que eu sou o Deus que transforma, que eu sou o Deus que dá vida. A partir daquele momento eu saía pelos corredores da faculdade dizendo, olha, meu Deus, quem fez isso? E se espalhou, olha, Levi foi assaltado, e levaram todas as coisas, e deixaram todo o dinheiro dele. Ele disse, não foi sorte, foi Deus quem fez isso, foi o Deus que eu sirvo, é o Deus que eu sirvo, é o Deus que eu sirvo. E fui pregando o evangelho para todos. Aquilo me impulsionou a pregar o evangelho de Cristo Jesus. Mas é uma prioridade. Nós não devemos esperar acontecer algo como aconteceu comigo para pregarmos o evangelho. Nós temos que ter prioridade. Jesus diz, a minha comida, o que é prioritário para mim, é fazer a vontade. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai, aleluia, e fazer a sua obra. Você foi chamado para fazer a obra do Senhor. Você foi chamado para isso. Nós precisamos sentir esta chama arder em nosso coração. Nós precisamos sentir esse desejo de proclamar a Jesus, de falarmos de Jesus. Mas na continuidade do texto, Jesus, ele mostra para nós que nós, além de termos urgência e prioridade na pregação do evangelho, Jesus, ele chama os discípulos a uma grande responsabilidade para prestar atenção em algo. No versículo de número 35, ele diz assim, não dizeis vós, que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, como é que ele diz aí?
levantai os vossos olhos e vede que já estão brancas. Capítulo 4 de João, versículo 35. Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Estava uma grande multidão ali, irmãos, com Jesus. As pessoas estavam com Jesus. Mas quando Jesus diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Realmente, faltava 4 meses para a ceifa, para a colheita. Os campos ainda não estavam preparados. Os campos no sentido, eu estou falando aqui das plantações, da agricultura. Não estavam prontos. Mas Jesus não estava chamando os discípulos a olharem para os campos das plantações. Era para olhar para aquelas pessoas que estavam ali à sua frente. Havia uma multidão. Jesus diz: levantai os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos para a ceifa. É necessário discernimento. Quando nós andamos pela rua e vemos alguém que não conhece Jesus, nós precisamos olhar como campos brancos para a ceifa. É isso que Jesus estava dizendo. Eu imagino os discípulos levantando a cabeça e olhando para os campos, mas não estão prontos ainda. Eu não estou vendo os campos brancos, mas Jesus não estava falando dos campos naturais. Jesus estava falando das pessoas que estavam ali. Havia uma grande multidão. Jesus está dizendo: este povo está preparado. Eles ouviram a palavra. Eu preguei para eles. Eles estavam aqui até agora ouvindo a palavra, eu estava pregando para eles. Eles estão prontos para serem ceifados. Vão lá e colham almas para o reino de Deus. É necessário discernimento. Você tem tido discernimento da parte de Deus? Mas além disso, Jesus mostra que além de discernimento, nós precisamos ter visão. E ele diz no versículo 35: não dizeis vós que há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos. É necessário ter visão de Deus. E vede as terras que já estão brancos ou brancas para a ceifa. Eu preciso olhar para alguém que não conhece a Jesus, aleluia, como campo branco, como alguém preparado, aleluia. Porque às vezes, quando nós pregamos o evangelho para alguém, mas eu já preguei tanto o evangelho para alguém, já falei de Jesus tanto para ele, mas é porque você preparou o terreno, você colocou a semente foi plantada, veio a chuva, a água do Espírito Santo de Deus, mas ainda não germinou. Você precisa continuar cuidando, você precisa ir lá e jogar a água, mais um pouquinho da água, a palavra de Deus. E enquanto você vai colocando água, de repente ela vai germinando, ela vai crescendo, ela vai nascendo, aleluia, e chegou o momento de você colher os frutos para a glória de Deus. Precisamos fazer o trabalho completo. E às vezes no texto Jesus diz assim, porque é verdadeiro um ditado: um é o que semeia e outro é o que ceifa. Às vezes outro semeou, você não semeou, mas Deus está te chamando para semear. Naquele momento não foi Jesus não foram discípulos que haviam semeado, foi Jesus que esteve toda a tarde semeando a palavra do coração da multidão que estava aí. Jesus estava dizendo: o trabalho de vocês apenas é colher agora. É colher agora, vão lá e colham os frutos, aleluia. Eles estão brancos para a ceifa. Eu já tive o trabalho de preparar o terreno, de lançar a semente, de mandar a água sobre a semente para ela germinar, ela produziu frutos. Vão lá e colham. É necessário termos visão de Deus. É necessário atentarmos para a vida de um homem de Deus chamado João Batista, lá no capítulo de número 3, eu já vou encerrar. Capítulo de número 3 de Lucas, e o versículo de número 5, está aqui a missão que cada um de nós temos. João foi levantado por Deus. João, desde o ventre da sua mãe, diz a palavra de Deus que ele foi cheio do Espírito Santo, porque Deus tinha um propósito na vida dele. E eu quero dizer para você nesta manhã, que Deus tem um propósito para a tua vida. Desde o ventre da tua mãe, Deus já te conhecia. Ele já sabia quais seriam os pregadores da sua palavra. Mesmo que alguém não te conheça, mesmo que alguém não saiba quem você é, mas o pastor não me conhece, mas Jesus te conhece. E Jesus, ele cria situações para que você também seja conhecido. Eu lembro quando lá em Cupira, jovem, servindo a Deus, Deus me fazia promessas. E quando eu comecei a trabalhar na obra do Senhor como auxiliar,
Eu era escalado lá para as congregações, lá nos sítios, congregações distantes, congregações onde ninguém queria ir, mas era para lá que eu ia. Eu lembro de que o pastor Manuel Barbosa, irmão do nosso querido presbítero Alcides, ele me escalava sempre para aquelas congregações distantes, lá no meio do mato, difíceis. E eu lembro que um dia eu estava indo dirigir um trabalho em uma dessas congregações, e era tarde, 5 horas da tarde, estava o céu azulzinho, e eu peguei minha moto, escalado comigo, não quis ir naquele dia, disse que não poderia ir, porque tinha um problema na coluna, e disse, eu não vou de moto eu não vou, se for de carro eu vou, mas de moto eu não vou. E eu peguei a moto sozinho, convidei um, convidei outro, ele não quis ir, e eu fui sozinho. Quando cheguei na metade do caminho, muita chuva, e começou a chover, e eu comecei a me molhar, estava de paletó, com o paletó, já estava pronto para o trabalho, a minha Bíblia em uma sacola, e começou a chover, eu me molhei todinho, e eu parei lá debaixo de uma árvore, e quando eu estava debaixo daquela árvore, eu comecei a dizer, Senhor, eu não vou para o trabalho, eu vou voltar daqui, estou todo molhado. E quando eu estava ali dizendo isso ao Senhor, eu ouvi a voz do Deus Todo-Poderoso dizer assim ao meu coração, foi tu que morreste por eles? Não foste tu que morreste por eles, foi eu que morri por eles, vai, prega a minha palavra. Eu peguei a moto, liguei a moto, e saí, fui embora para aquela congregação chamada Terra Preta, aleluia. E quando cheguei em Terra Preta, só tinha um irmão, e eu disse, os irmãos não vão vir, os irmãos não vão chegar. Deu 7h20, 7h25, 7h30, começou a chegar os irmãos, eram apenas 25 ou 30 irmãos que tinha naquela congregação, mas naquele dia, todos os irmãos vieram. Eles começaram a pensar, eles começaram a dizer, irmão Levi, eu estava em casa quando começou a chover, nós moramos um pouco distante, os caminhos aqui são difíceis, e eu comecei a dizer, eu não vou para o trabalho, está chovendo, mas de repente o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, vai faltar todo mundo, o pregador vai vir, ele vai estar lá, o escalado do pastor vai estar lá, e quem é que ele vai ficar sozinho, vai voltar, eu vou para o trabalho. O outro pensou a mesma coisa, o Espírito Santo de Deus falou, todos naquele dia vieram ao culto, para a casa de Deus. E naquele dia Jesus batizou com o Espírito Santo. Naquele dia Jesus concedeu dons espirituais. Naquele dia Deus fez um mover do seu Espírito naquela congregação. E eu entendi quanto é bom obedecer à voz do Senhor. Pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia. No capítulo 3, versículo 5 de Lucas, João fala da missão que nós temos. Veja como é que ele diz: todo vale se encherá, e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Quando você prega o Evangelho, você está enchendo vales. Aleluia. Vale é aquilo que está entre duas montanhas. Imagine que uma montanha é Deus e a outra montanha é o pecador que não tem acesso a Deus. Deus te chamou para encher vales. Você está entendendo a palavra nessa manhã? Deus te chamou para encher os vales. E como é que eu encho vales, irmão Levi? É colocando, é falando de Jesus. Eu coloco Jesus entre os dois vales, entre o pecador, que é um monte, e entre Deus, que é outro monte. Eu vou enchendo os vales, pregando a palavra de Deus. Deus te chamou, jovem, para encher vales. Deus levantou João Batista para encher os vales. Deus te chamou, Deus nos chamou para encher os vales. Pregar o Evangelho é encher os vales, é reconciliar o homem com Deus. Mas no versículo 5 diz que João, ele teria outra missão. E abaixará todo monte. Monte fala de obstáculos. Mas para que o Evangelho de Cristo, para que as pessoas possam passar, para que as pessoas possam chegar a Jesus, Ele te chamou, o nosso Deus, Ele te chamou, Ele te capacitou para aplanar montes. Ele vai te dar as ferramentas necessárias. Montes serão derrubados, montes serão aplanados,
pela pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Ele vai te dar poder para aplanar montes, seja o monte da soberba. Monte também fala de soberba, fala de altivez, mas o Espírito Santo de Deus, Ele te deu a autoridade para aplanar os montes, para que alguém possa passar e chegar até Deus. Mas além disso, diz o texto bíblico, que o que é tortuoso se endireitará. Era a missão de João. Quantas pessoas tortuosas existem? Mas você tem a ferramenta para endireitar os caminhos tortuosos. Você está entendendo a palavra de Deus? Aleluia, encher os vales, aplanar os montes. Aleluia, os caminhos tortuosos serão endireitados. Você vai mostrar o verdadeiro caminho, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E diz mais o texto da palavra de Deus: e os caminhos escabrosos, caminhos difíceis de andar, se aplanarão. Esta missão foi dada a João, mas esta missão é a missão da igreja, é a missão de cada um de nós. Encher vales, repita após mim: eu vou encher vales, eu vou aplanar montes, eu endireitarei os caminhos tortos, os caminhos escabrosos se aplanarão, porque Deus, Ele me deu autoridade. Lá no capítulo de número 1, versículo de número 8 de Atos, abra sua Bíblia, veja a autoridade que Jesus Ele deu aos discípulos. Versículo de número 8 diz assim: mas recebereis o quê? Mais recebereis, todos bem forte, irmãos, todos bem forte. Capítulo 1, versículo 8 de Atos: mais recebereis do Espírito que há de vir, e ser-me-eis o quê? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Quem sabe até a Nigéria? Mas ele diz: recebereis o quê? A virtude. O que é virtude? Virtude vem de uma palavra grega, dinamis. É a força que impulsiona, é a força que nos leva, é o Espírito Santo de Deus, como uma bomba dentro do teu coração, te impulsionando a pregar a palavra de Deus com ousadia. Você quer receber essa dinamis na tua vida nesta manhã? Aleluia. Aí diz a palavra de Deus que os discípulos estavam lá no cenáculo, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. E quando nós lemos a palavra de Deus, continua com a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos. Vá abrindo a sua Bíblia e vá lendo comigo. Capítulo 1 e o versículo de número 15. Veja só como é que diz a palavra de Deus. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junta era de quase quantas pessoas? Quantas pessoas? Agora 120 pessoas. Agora leia lá o capítulo de número 2, versículo de número 41 de Atos. Vá folheando a Bíblia. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase... Quantas pessoas nós tínhamos no início? 120, começaram a pregar, receberam a virtude do Espírito Santo e começaram a pregar, falar de Jesus. Pedro se levanta e começa a pregar o Evangelho com a unção, com a autoridade do Espírito Santo. E quando ele faz o convite, quase 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. Deus quer te dar essa autoridade. Jesus esta manhã quer te dar este poder. Jesus nesta manhã quer te dar ousadia para testemunhar a sua palavra, para dizer que Ele salva, que Ele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo, e em breve voltará para nos levar, para estar para sempre com Ele. 3.000, mas leia Atos capítulo 4 e o versículo de número 4, vá folheando a Bíblia. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase... Eram 3.000, mas agora eram quase 5.000. Mas por quê? Porque eles continuaram a pregar a palavra, e aqueles que estavam ouvindo, estavam crendo na palavra. Você está entendendo o que é missão?
Você está entendendo o que é missão? Capítulo 5, versículo de número 14. Já não era mais 5.000 pessoas. Diz o texto no capítulo 5, versículo 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como mulheres, crescia cada vez mais. Agora veja o que é o poder do Espírito Santo na vida. De sorte, versículo 15, de sorte que transportava os enfermos para as ruas, e os punham em leitos e em camilhas, para que mesmo a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até as cidades, e até das cidades circunvizinhas, concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Quantos querem dinamismo do poder do Espírito Santo de Deus na vida? Era uma igreja que crescia, mas estava cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Tinha ousadia de falar do Espírito Santo de Deus, de falar do Evangelho de Cristo Jesus, cheios do Espírito Santo de Deus. Estavam cumprindo a missão. Estavam cumprindo a missão. Estavam cumprindo a missão. Agora leia capítulo 6, versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Até o texto no capítulo 3 e o 5 e o versículo 14, diz que a multidão crescia, mas agora o texto diz que se multiplicava. Sabe por quê? Porque cada um ia entendendo a sua missão. A minha missão é falar de Jesus, a minha missão é pregar o Evangelho. Aqueles que iam crendo, que o Espírito Santo de Deus ia enchendo o coração, e enchendo as suas vidas. Eu tenho uma missão, eu recebi Jesus. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, e Ele está me impulsionando. Eu preciso pregar. Era multiplicação. Deus quer multiplicar o seu povo através de ti, jovem. Deus quer multiplicar, aleluia, a quantidade de salvos através de você, seja em qualquer lugar que Ele te enviar. Ele quer te usar em multiplicação. Mas o capítulo 8, versículo de número 3 de Atos, diz assim: mas os que andavam dispersos iam por todo, versículo 3 diz, e Paulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas, versículo 4, entretanto, mesmo que Saulo fizesse isso, os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando. Saulo está perseguindo, mas eu vou anunciar a palavra. Há perseguições, mas eu vou anunciar a palavra. Eu tenho uma missão, e ninguém vai me impedir de proclamar a palavra de Deus. Eu tenho uma missão. Esta missão eu recebi de Jesus. Eu não posso me calar. Você está sentindo a chama do Espírito Santo de Deus no seu coração? Você está sentindo ela arder no seu coração, te impulsionando a pregar o seu Evangelho? Aleluia. Mas o capítulo 9, versículo 31, já vou encerrar. Diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Eram perseguições, jogavam nas arenas, jogavam aos leões, eram torturados, mortos a fio da espada. Mas eu tenho a missão. 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 A voz do Espírito Santo falava ao seu coração: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Com quem é que eu posso contar? Quem é que eu posso usar? Quem é que pode se colocar como um vaso para ser usado poderosamente em minhas mãos? As igrejas da Judeia, Galileia, Samaria tinham paz. Não era paz no sentido de eles não sofrerem tribulações, perseguições. Eles tinham paz, porque eles entendiam a sua missão.
Os irmãos estavam morrendo, mas eles tinham paz. A paz que excede todo entendimento. Porque eles estavam pregando o evangelho da paz, o evangelho da reconciliação com Deus, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Quando fala de consolação, é porque eles passavam tribulações, é porque eles enfrentavam lutas, é porque eles enfrentavam provas, é porque seus irmãos estavam sendo mortos, mas o Espírito Santo dizia ao coração: você tem a missão, você tem a missão, você tem a missão. Vem as lutas, mas você tem a missão. O inimigo se levanta, mas você tem a missão. Pode alguém dizer que você não tem capacidade, que você não é capacitado, mas você tem a missão. Mesmo que ninguém te conheça, mas o teu Deus te conhece e te deu a missão e vai te encher do seu espírito para com ousadia proclamar a sua palavra. Eu quero te convidar à frente, aqueles que não são batizados com o Espírito Santo e creem que Jesus pode te encher do seu espírito nesta tarde. Aleluia. Aqueles que creem que o Espírito Santo de Deus, que encheu os seus discípulos lá no dia de Pentecostes, pode te encher. Venha crendo no Senhor Jesus, crendo que Ele pode fazer isso, mas venha com fé, glorificando o seu nome. Aleluia. E aqueles que têm um desejo, que estão sentindo a chama do Espírito Santo falar ao seu coração nesta manhã, fique de pé. A igreja do Senhor, fique de pé. Os que não são batizados, venham à frente. Mas você que está sentindo a chama, a qual eu sentia como jovem lá na minha cidade em Cupira, e quando ninguém me conhecia, aleluia, o meu Deus me conhecia. E um dia o pastor Ailton José Alves, ele fez uma ligação, liga para o meu celular. E quando eu atendo, era o pastor Ailton. E ele começa a falar comigo, a primeira oportunidade que eu tive de falar com o pastor Ailton. E ele começa falando comigo, aleluia. E de repente ele diz assim, ele começa a dar um carão em mim. E aquele carão não era para mim. Mas o Deus que eu sirvo, Ele contempla dos céus e vê onde você está. E eu fui interromper o pastor, que eu não era a pessoa que ele estava falando. E ele disse, espere eu falar. E eu esperei ele falar em 5 minutos. Ele me dando uma correção. E não era para mim aquela correção. Depois de 5 minutos eu disse, pastor Ailton, não é a pessoa que o senhor está falando, que o senhor queria falar, não. Eu sou o irmão Levi de Cupira. Ah, é o jovem que o pastor João Paulino e o pastor Manuel Barbosa falou. Sou eu mesmo. Meu filho, me perdoe que essa palavra não era para você, para outro obreiro, não era para você. Mas meu filho, você tem chamada de Deus. Você tem chamada. Pastor Ailton, tem algo dentro de mim que me impulsiona. Tem algo dentro de mim que não me deixa ficar parado e calado. Que me faz pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo e aproveitar as oportunidades. Eu quero falar com você, meu filho. Eu quero conversar com você. Quando eu estava lá no meio do mato indo para aquele trabalho, ele disse, não foi tu que morreste por eles, foi eu quem morri por eles. E quando eu vim trabalhar a obra do Senhor, o pastor Natanael, o evangelista Natanael Balé, usado por Deus, ninguém sabia dessa história. Ele disse, um dia tu estavas lá no meio do mato, indo pregar a minha palavra,
E quando tu estavas lá, eu falei contigo, dizendo a ti que tu foste, porque eu havia morrido por eles. E eu te prometi que levaria para um lugar, para um povo que tu não conhecia. O Deus que você serve te vê. O Deus que nós servimos, Ele vê. Faça a obra do Senhor, é a tua missão, é a nossa missão, pregar o Evangelho. Mas não é pregar o Evangelho apenas para ser visto pelas pessoas, mas ser visto por Deus, para Ele olhar do céu. Está ali minhas testemunhas. São testemunhas em Jerusalém, são testemunhas na rua, são testemunhas em toda a Judeia, aleluia. Lá fora em outras cidades, em Samaria, nos confins da terra, em outros países, em outros lugares, eles são minhas testemunhas. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Espírito Santo, nesta manhã, aleluia, que tu possas colocar, Espírito Santo, no coração dos teus servos o desejo de proclamar a tua palavra, o desejo de levar a tua palavra. Nesta manhã, Jesus, a tua serva, o teu servo que chegou aqui para ouvir a tua palavra, aleluia, inflama os corações desta manhã. Acende a chama do teu Espírito Santo nos corações desta manhã. Tira o medo, tira a falta de coragem e coloca no coração dos teus servos ousadia, ânimo, prontidão, para que eles digam como Isaías, depois que foi tocado com a brasa em seus lábios, e disse ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. 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 Batiza nesta manhã. Batiza nesta manhã. Vai glorificando o nome de Jesus esta manhã. Vai glorificando o nome de Jesus esta manhã. Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca e glorifica o nome do Senhor. Abre a tua boca e adore ao Senhor Jesus. Abre a tua boca, você que não é batizado com o Espírito Santo, vai abrindo a tua boca e glorificando o nome do Senhor Jesus. Você que já é batizado com o Espírito Santo, aleluia, vai glorificando, vai adorando a Ele, vai adorando a Ele, vai adorando a Ele, para Ele te conceder dons espirituais, para Ele te usar com ousadia, para Ele te dar poder, aleluia, para proclamar a sua palavra. Ele te dá poder, aleluia, de interpretação de línguas, de variedade de línguas. Ele te dá dons de curar, dons de profetizar. Batiza, Jesus, para que você, quando impor as mãos aos enfermos, eles sejam curados. Porque foi a promessa de Jesus. Em nome de Jesus. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pegarão nas serpentes, beberão alguma coisa mortífera e não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Vidas serão restauradas. Então somente adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele nesta manhã, nesta tarde. Ele quer te encher do seu Espírito. Ele quer te encher do seu Espírito. Batiza Jesus. Vai glorificando o nome de Jesus. Tu és o batizador nesta manhã, Jesus. Vai glorificando o nome de Jesus. Sim, Senhor. Vai glorificando o nome de Jesus. Sim, Senhor. Você que fala em línguas Confirma, nesta tarde. Vá falando em línguas com Ele, vá tendo comunhão com o Espírito Santo de Deus. Vá sentindo a chama sendo acesa, a chama que não pode apagar. Jesus acendeu esta chama há 2000 anos atrás, e a igreja do Senhor continua com a chama acesa. Mas você, como sacerdote de Deus, tem que colocar a lenha. E como é que coloca a lenha? É adorando a Ele, é glorificando a Ele. Glorifica a Ele nesta tarde. Eu quero te entregar. Batiza, Jesus. Sei que posso Batiza, Jesus.
Batiza, Jesus, renova Sei nesta que tarde. posso Batiza nesta tarde, chorar, renova. Batiza, renova, mas o Jesus. que Vai batizando, eu Jesus. tenho, Batiza, Pai, renova, foi renova, logo renova, em renova. teu Batiza, concede dons espirituais. Vai enchendo, vai enchendo. Vai enchendo com teu Espírito Santo. Vai enchendo com teu Espírito Santo. Vai enchendo com teu Espírito Santo. Vai enchendo com teu Espírito Santo, Senhor Jesus. pra te adorar, Manifesta a tua glória, o teu poder. pois santo Batiza, és, Jesus. Senhor. Batiza, Jesus. Batiza, Jesus. Batiza essa jovem. Batiza esse Não jovem. importa Aleluia. o que vão Glorifica o nome falar de Jesus. de mim. Dá glória, adore, adora Não Ele. importa Adora Ele, o que adora vão Ele. Vai pensar adorando, de vai mim. adorando. O que Sinta a importa presença é que eu gloriosa do nasci Senhor Jesus nessa pra tarde. te adorar. Batiza, Jesus. Batiza, Jesus. Enche, Jesus. Santo. Enche, Jesus. Tu és santo, Só Senhor. tu Tu és és santo, Jesus. Tu és santo. santo, Jesus. Capacita nesta tarde. Não há Capacita Deus nesta tarde. semelhante a São ti. teus servos. É a tua igreja. Tem uma missão, Senhor. A missão foi dada à igreja. Santo. Não foi dada aos anjos. Só tu A és da igreja. santo. Batiza, Jesus. Batiza, Jesus. Jesus batizou. Jesus está Pra batizando, te está batizando aqui. adorar, Aleluia. foi Ele está que eu batizando. nasci. Vai clamando, vai adorando, vai adorando. Ele já batizou, ele quer batizar, mas ele quer concededor de Batiza, tudo. Só tu Aleluia, és no teu nome. santo. Aleluia, batiza Jesus. É no teu Batiza nome. Jesus. Não há Deus Batiza, Jesus. semelhante Você que é batizado com o Espírito a Santo, ti. vai adorando a Ele nesta tarde. Oh, Porque Ele quer te dar mais ousadia. Só tu és santo. Ele quer te dar autoridade. Pra te Pra você com a adorar. autoridade de Deus. Foi que eu nasci. Agora eu levanto as minhas mãos e abro meu coração Batiza Jesus. pra te Batiza adorar, pois Batiza Jesus. santo és, Batiza Jesus. ó meu Senhor, Batiza Jesus. ó meu Senhor. Batiza Jesus. Enche com teu Espírito. Não importa Enche o com que teu vão Espírito. pensar de Enche com teu mim, Espírito. não importa o que vão falar de mim, o que importa é que eu nasci pra te adorar. Adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Só tu Eu estou és sentindo santo. alegria. Não há É o Deus poder de Deus sendo manifestado semelhante neste a lugar, ti. nesta tarde. Você jovem, recebe de Deus nesta tarde. Só Recebe de tu Deus és ousadia. santo. Recebe de Deus autoridade. Recebe de E Deus pra a te unção. adorar, Recebe de Deus graça foi e que poder eu para nasci. testemunhar, porque você testemunha. Testemunha. Testemunha de Jesus. Só tu Você vai és testemunhar em Jerusalém. santo. Mas Ele pode te levar para a Judéia. Não há Deus poderá te levar pra semelhante Samaria. a ti. E quem sabe até os confins da não há, terra. não há. Mas você vai chegar com autoridade. Santo, Com autoridade. Com só autoridade. tu Vidas és serão libertadas. santo. De Candaramachá. E pra te adorar foi que eu nasci. Aleluia. Oh, santo, só tu és santo. Adora Ele. Não há Deus semelhante a ti, meu Deus. Autoridade. Santo, Aleluia. Diga, só tu és santo. Ele é santo. Ele é Pra santo. te Ele é santo. adorar Aleluia. foi que eu nasci. Ele está E pra batizando. te adorar bênção. foi que eu nasci. Pra te adorar, pra te adorar. E pra te adorar foi que eu Adora Ele, nasci. adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Aleluia. Ele está batizando. Ele está batizando nesta tarde. Pois o verbo Ele está batizando, falando aleluia. E eu posso entrar. A terceira vida. Adorarei. Aleluia, Ele está enchendo. Adorarei. Aleluia, poder
Jesus. interrompa. Eu não acredito em alguém batizado com o Espírito Quero Santo. adorar. Ele batizou a quarta. Vai adorando a Eu Ele. li que o Vai véu adorando do a Ele. templo Vai adorando a se Ele. rasgou. É poder do alto, é ousadia. Eu não acredito em ninguém batizado Eu com o Espírito li Santo. que agora não evangeliza. eu posso Eu não acredito em adorar. alguém batizado com o Espírito Santo que não tenha desejo de falar de Com Jesus. sangue, o sangue que Ele Jesus está te na dando ousadia cruz nessa tarde. por mim derramou. Ele está te dando autoridade nessa tarde. Me deu livre acesso. Vai pra adorando a Ele, Ele quer batizar mais. Aleluia! Ninguém O trono de Deus, mais do trono de Deus está descendo poder. Está descendo graça. real presença Aleluia! do Senhor. Vai enchendo Jesus. Ele está enchendo, Ele está enchendo. Sou Ele está enchendo. sacerdócio Aleluia! Sou o Aqui, povo Ele está batizando, Ele está batizando. Sou mais Aleluia! escolhido pra ser Ele quer chamado batizar, Ele quer de batizar. adorador. Adorarei, Você que é batizado, adorarei. Pois o Adorarei. véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei. Adore a Ele, adore. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Aos que são batizados, Jesus, Aleluia. concede dons espirituais, Só tu és santo. dons de variedade de línguas, dons de Deus semelhante a ti. dom da palavra de autoridade. Aleluia. Dons para curar. Tu és santo. Concede dons essa Pra te tarde. adorar foi que eu nasci. Pra te adorar foi que eu nasci. Pra te adorar foi que eu nasci. Aleluia. Batiza mais. Glória a Jesus. Deus. Batiza mais, Jesus. Batiza mais. Aleluia. Você pode levantar a sua mão, irmão. Dê um glória gostoso para Jesus. É Ele quem faz. Oh, alabara bem, choraba. Terei mil chorramana, suiderei gabai. Anto e terra fou, amai, suiderá. Aleluia. Derramas. Derrama, racho e derraia sou. Amante remará. Oh meu Senhor, aos teus Batiza, pés Jesus. estou. Batiza, Jesus. Quem não é batizado, irmão? Levanta assim a mão. Quem ainda não é? Quem ainda não é batizado? És meu consolador. Então mais Batiza mais, Jesus, nesta manhã. Batiza neste dia, Jesus. Tu és um batizador. Oh, glória a Deus. Sabes o desejo que há em mim. Vamos terminar essa manhã missionária cantando, E é adorando. te servir na alegria ou na dor. Vamos adorar. Mesmo se o dinheiro me faltar e a figueira não brotar, confiarei somente em ti. Escuta-me, consola-me. Conheces tudo que há dentro de um coração. Adore Jesus.
Jesus. Reveste-me. Assuma o compromisso com Ele. Enche-me. Pregar a palavra, me evangelizar. Dá-me mais graça, poder e unção, mais unção. Se não for pra te adorar, pra que eu nasci? Se não for pra te servir, pra que viver? Essa é a razão da nossa existência. Se o meu fôlego de vida é o Senhor, eu só quero viver para o teu louvor. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, pra que se o meu fôlego de vida é o Senhor, eu só quero viver para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu louvor. Eu só quero te adorar, pra te adorar, meu Pai. Se não for pra te servir, pra que viver? Se o meu fôlego de vida é o Senhor, eu só quero viver pra o teu louvor. Bota o microfone ali, já me batizou. Glória a Jesus. Aleluia. Levanta a sua mão, adora Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Se não for pra te adorar, Pra que eu nasci? Se não for pra te servir, pra que viver? Se o meu fôlego de vida é o Senhor, eu só quero viver pra o teu louvor. ajuda-me. Se não for pra te adorar, pra que eu nasci? Aleluia. Aleluia. Se não for pra te servir, Pra que viver? se o meu fôlego de vida é o Senhor, eu só quero viver para o teu louvor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero te servir, eis-me aqui, Senhor, podes me usar. Quero ser fiel, quero ser fiel.